É impressionante como alguns conseguem enxergar um batismo de poder em um texto que só fala de juízo, juízo e mais juízo. E de repente, do nada, o texto muda de ideia e foi lá. Surge um segundo batismo que ninguém mencionou antes. Fascinante, não? Parece que o texto, de repente, resolve dizer algo totalmente diferente, só para agradar o intérprete. Mas será que o problema está no texto ou na imaginação de quem lê? Talvez seja mais uma dessas interpretações criativas que nos fazem pensar se o versículo é mesmo culpado, ou se é apenas vítima de uma leitura que quer ver o que não está lá. Olá, meu nome é Pedro Gilmar e este é o canal Teologia Reflexiva. Aqui a gente analisa a Bíblia de forma profunda e contextual, sempre buscando a verdade por trás das interpretações populares. Em Mateus 3, 11 e 12, João Batista faz uma distinção clara entre o seu batismo com água e o batismo que Jesus realizaria, utilizando a expressão batismo com o Espírito Santo e com fogo. Muitos interpretam o fogo como metáfora para uma experiência de purificação ou poder espiritual, algo separado do juízo divino. No entanto, uma análise cuidadosa do contexto mostra que essa interpretação está em desacordo com o que o texto realmente comunica. João Batista realizava o batismo com água como um símbolo de arrependimento e preparação para a chegada do Messias. Esse batismo é um ato externo que representa uma mudança interior, um sinal visível de que a pessoa estava se arrependendo de seus pecados e aguardando a redenção que o Messias traria. O batismo com água, portanto, não era um final em si mesmo, mas um meio de preparar as pessoas espiritualmente para a chegada de Jesus. Para entender corretamente o significado de fogo, em Mateus 3, 11 e 12, é fundamental considerar o contexto imediato e amplo da passagem. João Batista, desde o início de sua pregação, estava alertando o povo sobre a iminência do juízo de Deus. Em Mateus 3,7, ele repreende severamente os fariseus e saduceus, chamando-os de raça de víboras e perguntando: quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Mateus 3,7. Essa linguagem de juízo é central na mensagem de João. No versículo 10, João continua: e também agora é posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Aqui, o fogo é claramente um símbolo de destruição e juízo, não de purificação. Quando ele menciona que Jesus batizará com o Espírito Santo e com fogo, Mateus 3,11, ele não estava introduzindo uma nova metáfora de purificação, mas continuando a sua mensagem de juízo iminente. No versículo seguinte, em Mateus 3,12, João diz: ele tem a pá em sua mão, ele limpará a sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo inextinguível. Novamente, o fogo é associado à destruição dos ímpios, não à purificação dos justos. A interpretação que vê o fogo como uma experiência de purificação ou como um batismo de poder, na verdade, divorcia o texto de seu contexto para criar uma narrativa própria. Essa interpretação surge, por assim dizer, do nada. Não há qualquer menção ou indicação no contexto imediato de Mateus 3 que sugira que João Batista estivesse falando sobre dois batismos distintos, um com o Espírito Santo e outro com fogo, para representar uma capacidade especial. Pelo contrário, todo o contexto aponta para o juízo. Quando eles propõem que o fogo mencionado nessa passagem refere-se a uma capacitação espiritual ou purificação, eles estão impondo uma leitura ao texto que não é sustentada pelo próprio texto. Essa interpretação surge de forma estranha, como se estivesse sendo forçada no texto, onde claramente o foco está no juízo. João Batista estava advertindo
sobre o julgamento iminente e, de repente, alguns interpretam isso como uma metáfora para uma experiência espiritual positiva, sem qualquer evidência textual clara que apoie essa visão. Adotar essa interpretação não só distorce o sentido original da passagem, como também cria uma narrativa que é completamente alheia ao ensino bíblico presente. A tentativa de transformar o fogo em uma metáfora para a purificação ou poder espiritual é uma leitura forçada e injustificável. Ela ignora a sequência lógica dos versículos, onde cada menção ao fogo está claramente associada ao julgamento divino. Quando analisamos Mateus 3, 11 e 12, à luz do contexto imediato e amplo, a conclusão inevitável é que João Batista está falando sobre o juízo, não sobre uma experiência de purificação ou poder espiritual. Essa interpretação divorcia o texto de seu contexto, força uma leitura que o texto não sustenta. A compreensão correta dessa passagem é essencial para evitar erros teológicos e para preservar a integridade da mensagem bíblica. Portanto, o batismo com fogo mencionado por João Batista não deve ser entendido como um segundo batismo de poder ou purificação, mas exclusivamente como um símbolo do juízo divino, que virá sobre os ímpios, como fica evidente no próprio contexto da palavra de João. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e deixar seu comentário. Assim, você nos ajuda a continuar trazendo reflexões profundas e relevantes. Até o próximo vídeo.